Bem-vindos a mais um recap da NBA aqui no canal do Jumper Brasil. Essa semana a gente vai falar sobre o Dallas Mavericks, que está voando com o retorno do Luka Doncic, sobre o Atlanta Hawks, que vem muito bem com Trae Young distribuindo assistências para todo lado, sobre os maus momentos do Los Angeles Lakers e do Phoenix Suns e sobre algumas lesões e marcas históricas alcançadas nessa semana. E para começar, vamos falar do Dallas Mavericks, que nessa semana venceu 3 jogos, as 3 partidas que a equipe fez nessa semana, a equipe conseguiu vencer. Venceu o Memphis Grizzlies por 121-116, venceu o Washington Wizards por 137-101 e venceu o Toronto Raptors por 125-118. Uma marca impressionante que a equipe teve 127,7 pontos por jogo nessa semana, a segunda melhor marca da semana da NBA. A equipe do Dallas chegou a 7 vitórias consecutivas. Além dessas 3, já havia vencido Atlanta Hawks, New York Knicks, Utah Jazz e Portland Trail Blazers. E se na semana passada o Kyrie Irving era o grande destaque desse time, dessa vez Luka Doncic chamou a responsabilidade. Ele que ficou de fora de 5 jogos do Mavericks, voltou contra o Portland, fez 36 pontos e 3 assistências, e nessa semana teve médias de 29,3 pontos por jogo, 11,7 rebotes, 8,3 assistências, 3,3 roubos de bola e acertou 43,8% das bolas de 3. Teve 2 triplos duplos o Luka Doncic e vem se firmando como um dos caras que vai brigar pelo MVP. Ele que ainda não é MVP, né, na sua carreira, 5 vezes ao Star, 5 vezes ao NBA, foi o novato do ano, ainda não conseguiu o prêmio de MVP e com certeza nesse momento é um dos favoritos, tá atrás do Nikola Jokic, mas o Luka Doncic vem guiando esse time do Dallas Mavericks às primeiras posições da Conferência Oeste. O time nesse momento ocupa a 4ª posição com 16 vitórias e 8 derrotas, 119 pontos por partida, sofrendo 111, um ataque muito explosivo, e vem conseguindo vencer os jogos e se colocar ali como um dos candidatos à final, de repente, na Conferência Oeste. O Dallas Mavericks vem jogando muito bem sob o comando do Jason Kidd. A equipe tem ali ainda o Kyrie Irving, o Daniel Gafford, o Klay Thompson, que se encaixou nessa equipe como a terceira opção ofensiva, vem com mais de 13 pontos por partida, acertando quase 37% das suas bolas de 3 pontos. Tem ali o Najee Marshall, que também vem jogando muito bem, o Spencer Dinwiddie. É uma equipe muito sólida e que pode brigar até o fim da temporada. Quem também venceu, as únicas 2 equipes que venceram todos os jogos nessa semana, o Dallas Mavericks e o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City Thunder fez novamente uma excelente semana, foram 3 jogos, 3 vitórias, passou ali pelo Utah Jazz, pelo Toronto Raptors e pelo New Orleans Pelicans. A equipe é a líder da Conferência Oeste com 18 vitórias e 5 derrotas, vive um momento muito bom a equipe do Thunder, apesar da ausência, né, do Chet Holmgren, que segue machucado. A equipe venceu o Utah Jazz por 133-106, o Raptors por 129-92 e o Pelicans por 119-109. Na semana, a equipe teve média de 127 pontos por partida, a terceira melhor marca da semana, e 102,3 pontos sofridos por jogo, também a terceira melhor marca da semana. Então o Thunder mostrando eficiência dos 2 lados da quadra, que já era uma marca da equipe desde o início da temporada, mas que com a lesão do Holmgren, todo mundo achou que a equipe ia precisar se encontrou com a volta do Isaiah Hartenstein, que chegou, não havia jogado e assumiu a titularidade dessa equipe e vem jogando muito bem o Isaiah Hartenstein nesses primeiros jogos dele com a camisa do Oklahoma City Thunder. Até o momento são 8 partidas com médias de 11,8 pontos e 12,8 rebotes por partida para o Hartenstein, que vem complementando um time que tem o Jalen Williams jogando muito bem, o Luguentz Dort jogando muito bem, o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins e principalmente o Shai Gilgeous-Alexander, que nessa semana teve média de 29 pontos e 5,3 assistências por partida. Mais uma semana fantástica do Shai Gilgeous-Alexander, fez 26 pontos contra o Jazz, 30 contra o Raptors e 31 contra o Pelicans. Teve ali alguns problemas nas bolas de 3 pontos, acertou apenas uma em 10 tentativas contra o Raptors, mas ainda assim foi muito eficiente nessa partida, porque acertou 11 de 22 arremessos, então acertou 10 de 12 das bolas ali de média distância de dentro do garrafão. O Gilgeous-Alexander também se coloca como um candidato, possível candidato ao prêmio de MVP da temporada. Saindo aqui da Conferência Oeste, vamos falar aqui da Conferência Leste um pouco, em que o Atlanta Hawks é um time que vem começando a se encaixar na temporada, vem surpreendendo e vem jogando muito bem. Nessa semana foram 4 jogos, a equipe passou pelo Pelicans, passou pelo Bucks, pelo Lakers, e aí sofreu uma derrota sofrida para o Denver Nuggets, 141-111, um jogo muito ruim defensivamente. Defensivamente falando, a equipe vem sofrendo ali muitas dificuldades, mas
Ofensivamente, o time vem muito bem, fez 122 pontos por partida nessa semana, e o Trae Young vem sendo o grande destaque desse time. Na partida contra o Nuggets fez 15 pontos, apenas 10 assistências. Nessa semana foram 18,3 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 1,5 roubos de bola. Trae Young, que não teve uma semana muito boa em pontuação, mas vem distribuindo muito bem a bola. Na semana passada ele teve um jogo com 22 assistências contra a equipe do Cleveland Cavaliers. Nessa semana ele teve um jogo de 20 assistências contra o Lakers. A vitória da equipe sobre o Lakers, ele fez 31 pontos e 20 assistências. O Trae Young sendo ali o grande responsável para colocar esse time do Atlanta Hawks na 7ª posição da Conferência Leste, com 13 vitórias e 12 derrotas. A equipe que venceu 6 jogos consecutivos entre a semana passada e essa semana, perdeu para o Lakers, mas ainda assim nos últimos 7 jogos são 6 vitórias, e por isso o Hawks se coloca na 7ª posição, logo atrás do Milwaukee Bucks, com 12 vitórias e 11 derrotas, a equipe que começou muito mal a temporada e agora começa a dar indícios de que vai brigar por playoffs, não apenas por play-in, mas também por uma vaga direta aos playoffs. Além do Trae Young, que vem fazendo uma excelente temporada, a equipe também tem o Jalen Johnson, que vem sendo ali um dos grandes destaques da equipe, com 19,8 pontos e 9,9 rebotes, também distribuindo 5,5 assistências por partida. O Jalen Johnson, de apenas 23 anos, é um dos destaques desse time, já fez uma temporada passada muito sólida e agora vem se consolidando ali com uma possível nova estrela na NBA. Não me surpreenderia com o Jalen Johnson de repente sendo chamado ao All-Star Game, tendo ali algum impacto desse tipo na equipe. E o DeAndre Hunter, que também teve algumas partidas lesionados, jogou ali, perdeu cerca de 10 jogos da equipe do Hawks, mas que vem com médias de 19,3 pontos por partida, vem fazendo uma excelente temporada do DeAndre Hunter nesse início, né, nesses primeiros jogos dele, e que nessa semana também foi muito bem. O Hunter fez ali 22 pontos contra o Pelicans, 20 contra o Bucks, 26 contra o Lakers e novamente 20 contra o Nuggets, mostrando que vem muito bem ofensivamente, acertando muitas bolas do perímetro. Foram 4 em 7 tentativas contra o Pelicans, 2 em 7 contra o Bucks, 5 em 7 contra o Lakers e 3 em 9 contra o Nuggets. Então o DeAndre Hunter também sendo importante, ele que não é um jogador, não costumava ser um jogador de muita pontuação, mas que nesse ano vem mostrando que pode sim ser ali uma segunda ou terceira opção ofensiva desse time da Atlanta Hawks. Na temporada passada foram médias de 15,6 pontos por partida, e esse ano ele vem acertando 42% e meio das bolas de 3 pontos, com quase 20 pontos por partida. Uma grande temporada, um bom início de temporada do DeAndre Hunter. Quem segue dominando a Conferência Leste é o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics. As equipes ocupam ali a primeira e segunda posição. O Cavs tem 21 vitórias e 4 derrotas, o Celtics tem 19 vitórias e 5 derrotas. Nessa semana, os dois times conseguiram 3 vitórias e apenas uma derrota. O Cleveland Cavaliers passou pelo Washington Wizards, pelo Denver Nuggets, pelo Charlotte Hornets, e aí perdeu para a equipe do Miami Heat por 122-113, mas nada que assuste, uma derrota normal. A equipe que começou, teve um início de temporada fantástico, com 15 vitórias e nenhuma derrota, agora vem tendo ali oscilando um pouco, mas vinha de 4 vitórias consecutivas até essa derrota em Miami. Então o Cleveland Cavaliers segue muito bem, um time muito sólido e muito novo, que distribui muito bem o jogo, com Donovan Mitchell, com Evan Mobley, com Darius Garland, 3 jogadores ali acima de 18 pontos por partida. Tem o Jarrett Allen e o Caris LeVert também fazendo mais de 10 pontos, o Ty Jerome também fazendo uma excelente temporada com 11 pontos por partida. É um time muito bem treinado pelo Kenny Atkinson e já se provou que vai ser ali talvez o grande concorrente na Conferência Leste ao Boston Celtics. O Celtics, que também, por sinal, teve uma semana com 3 vitórias e uma derrota, venceu o Heat, venceu o Pistons, venceu o Bucks e acabou sofrendo uma derrota para o Memphis Grizzlies por 127-121, uma partida em que o Ja Morant fez 32 pontos e o Jaren Jackson Jr. fez 27 pela equipe do Memphis, e no Boston Celtics o Tatum fez 17 pontos, 22 para o Jaylen Brown, 23 para o Jrue Holiday, 19 para o Porzingis. Então é uma partida em que o Celtics não foi bem, defensivamente, né, a equipe que sofre em média de 110,7 pontos por partida na temporada, nessa partida contra o Grizzlies sofreu 127, mas ofensivamente mostrou que é muito forte ainda, 121 pontos, e quando você para olhar esse elenco do Celtics é alguma coisa impressionante, com Tatum, Brown, Porzingis, né, que são 3 excelentes jogadores ofensivamente. Ainda tem o Holiday, que sabe pontuar, o Derrick White sabe pontuar, no banco tem o Pritchard e o Sam Hauser. É um time muito forte, o Celtics, que vai brigar pelo bicampeonato, né, consecutivo, venceu na temporada passada e já se coloca ali como um dos grandes favoritos para mais um título nessa temporada. Quem não começou muito bem a temporada, mas que nessa semana deu sinais que começa a se recuperar e que de repente vai conseguir brigar ali por uma vaga nos playoffs, foi o Philadelphia 76ers. A equipe tinha 4 vitórias e 14 derrotas no início da semana e termina com 7 vitórias e 15 derrotas.
Então 3 vitórias na semana, a equipe passou pelo Charlotte Hornets 110-104, perdeu para o Orlando Magic por 106-102 e depois venceu novamente o Magic 102-94 e o Bulls por 108-100, mostrando uma defesa muito sólida. O Sixers teve a segunda melhor defesa da semana, sofrendo pouquíssimos pontos e vem conseguindo vencer, apesar de ter tido ali muitos problemas de lesão desde o início da temporada, né? Joel Embiid só jogou 5 jogos, o Paul George só jogou 12, o Tyrese Maxey 16, então a equipe já perdeu ali os seus principais astros, perderam muitos jogos. Apesar disso, o Sixers vai dando sinais de que pode se recuperar. A equipe que é treinada hoje pelo Nick Nurse, que é um campeão da NBA, levou o Toronto Raptors ao título, e que tenta transformar esse time do Philadelphia num time vencedor também. Vamos ver se agora, com a equipe mais saudável, mais completa, o time volta a embalar. Nesse momento, o time ocupa apenas a 12ª posição, com 7 vitórias e 15 derrotas, mas já começa a ver uma possibilidade, de repente, de chegar no Chicago Bulls, no Indiana Pacers, que tem 10 vitórias e 15 derrotas. Então o 76ers finalmente encaixando na temporada, assim como o Minnesota Timberwolves, que foi uma equipe que todo mundo apontou como uma das favoritas na Conferência Oeste para essa temporada, mas que começou mal a temporada, depois de trocar o Karl-Anthony Towns pelo Julius Randle. Nessa semana, o time bateu o Los Angeles Lakers num jogo em que foi um amasso 109-80 para o Timberwolves, depois bateu o Clippers por 108-80 também novamente, aí venceu o Warriors 107-90 e perdeu para o Warriors por 114-106. Apesar da derrota, foi uma semana muito boa para o Timberwolves, que chegou a 4 vitórias consecutivas até essa derrota. Nesse momento é a nona colocada na Conferência Oeste, com 12 vitórias e 11 derrotas. É um time que começou muito mal, mas que agora vem se acertando na temporada. Nessas 3 vitórias, principalmente o que impressionou foi a defesa da equipe do Timberwolves, que já havia permitido apenas 92 pontos para o Clippers na semana passada, e aí ficou 4 jogos consecutivos sem ceder 100 pontos, uma média impressionante até a derrota para o Warriors por 114 pontos. A equipe teve ali um domínio impressionante contra o Lakers, com o Rudy Gobert fazendo 17 pontos e 12 rebotes, o Randle com 18 pontos ali. A equipe do Timberwolves segurou LeBron James e Anthony Davis a apenas 22 pontos combinados. Depois a equipe foi lá e bateu o Clippers em um jogo que o Julius Randle fez 20 pontos, e a equipe do Clippers também não conseguiu jogar bem. O cestinha do time foi o Bones Highland com 18 pontos, o Derrick Jones Jr. foi o segundo com 14, e depois ainda foi lá e colocou 107-90 no Warriors, mais uma excelente atuação, dessa vez do Anthony Edwards com 30 pontos, um duplo-duplo do Rudy Gobert, e ali cedendo apenas 23 pontos para o Stephen Curry, acertando 6 de 17 nas bolas nos arremessos de quadra, então conseguindo ali parar um dos principais jogadores de ataque, um dos principais jogadores ofensivos da história da NBA. E aí o Timberwolves começa a se colocar como uma equipe que vai sim brigar por uma vaga nos playoffs, depois de um início muito irregular. O Sacramento Kings também fez uma boa semana, com 3 vitórias e 1 derrota, mas nesse momento ocupa a 12ª posição na Conferência Oeste. Mas quem não foi bem na semana foram Lakers e Suns. Tivemos outras equipes que não foram bem, mas vamos destacar o Lakers e o Suns. Tá? O Blazers foi o único time que não venceu na semana, perdeu os 3 jogos que fez, mas Phoenix Suns e Los Angeles Lakers continuam oscilando muito nesse momento da temporada. O Lakers perdeu nessa semana, venceu apenas uma partida das 4 que fez, teve esse atropelo sofrido para o Minnesota Timberwolves por 109-80, depois perdeu para o Heat, mais um atropelo, 134-93, enfrentou o Atlanta Hawks em Atlanta e perdeu por 134-132, e aí enfrentou o Blazers e venceu por 107-98, uma semana extremamente irregular do Lakers e que faz com que a equipe caia. A equipe que já chegou a estar na 4ª posição da Conferência Oeste, nesse momento ocupa a 8ª posição com 13 vitórias e 11 derrotas. O J.J. Redick já deu algumas declarações de que o time precisa melhorar e de que tá todo mundo envergonhado com a situação que o Lakers vem passando nesse momento da temporada, e realmente a equipe precisa acordar. O Lakers, que não tem uma equipe de repente para brigar pelo título, mas que teve um início de temporada extremamente promissor, e todo mundo imaginava que o Lakers ia assim conseguir uma vaga para os playoffs diretamente, e agora a equipe começa a sofrer até mesmo para conseguir uma vaga no play-in. Por quê? Nesse momento, com 13 vitórias e 11 derrotas, está muito próximo do Timberwolves e do Suns, e tem ali o Spurs e o Kings também brigando por essas vagas. Então o Lakers precisa acordar para a temporada, precisa voltar a jogar bem, principalmente na defesa, defensivamente, se quiser conseguir uma vaga nos playoffs nessa temporada, que pode marcar ali a despedida do LeBron James, ele que ainda não anunciou, mas com 40 anos de idade, muita gente já imagina que logo logo o LeBron deve se aposentar. A equipe tem pela frente jogos difíceis contra Timberwolves, Grizzlies e 2 partidas contra o Sacramento Kings. Portanto, o Lakers precisa conseguir vitórias nesses jogos. Complicado que são 3 partidas fora de casa.
Se quiser brigar por uma vaga nos playoffs, o Lakers precisa melhorar defensivamente, também precisa melhorar ofensivamente, a equipe caiu muito de produção, mas defensivamente vem sendo ali o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe do Los Angeles Lakers. E a outra equipe que não foi bem na semana foi o Phoenix Suns, que assim como o Lakers perdeu 3 partidas. A equipe perdeu ali, começou a semana vencendo o San Antonio Spurs por 104-93 e depois perdeu para o Pelicans por 126-124, para o Heat por 121-111 e para o Orlando Magic por 115-110. 3 derrotas consecutivas para essa equipe do Phoenix Suns, que amarga nesse momento a 10ª posição da Conferência Oeste com 12 vitórias e 11 derrotas. É uma equipe que muita gente também imaginou que ia brigar no topo da Conferência Oeste, mas que vem passando por extremas dificuldades nesse momento da temporada, e uma dessas dificuldades é a lesão do Kevin Durant, que sofreu uma entorse no joelho na vitória contra o San Antonio Spurs. Nessa partida o Durant atuou por apenas 16 minutos, fez 13 pontos e 4 rebotes, mas sofreu essa entorse no tornozelo. O Phoenix Suns iria reavaliá-lo em uma semana, então ele pode estar próximo de um retorno, mas o Phoenix Suns, como a gente disse em outras semanas, enquanto estivesse saudável, iria brigar na Conferência Oeste, e aí o Kevin Durant já perdeu 13 jogos da equipe e vem sendo ali um desfalque muito importante e que faz com que esse time fique consideravelmente mais fraco e por isso caia tanto na tabela da Conferência Oeste. Outras lesões que marcaram a semana da NBA foi a do Franz Wagner, que vinha sendo o grande destaque do Orlando Magic desde a lesão do Paulo Banchero, sofreu uma lesão no músculo oblíquo direito e com isso uma ruptura do músculo oblíquo direito e está fora por tempo indeterminado, e assim o Orlando Magic fica sem os seus 2 principais jogadores. O Paulo Banchero, que vinha fazendo partidas impressionantes no início da temporada, média de 29 pontos por partida nos primeiros 5 jogos, até se machucar. E aí o Franz Wagner, que assumiu ali a responsabilidade de ser o grande pontuador do time, vinha com quase 25 pontos de média, pegando também rebotes, dando assistências, também se lesiona e deve perder uma boa parte da temporada. Vale lembrar que o Banchero já está de fora, já perdeu 21 jogos da equipe do Magic, com essa lesão, e agora o Franz Wagner também deve ficar de fora por um tempo considerável. A equipe ali treinada pelo Jamal Mosley vai precisar novamente encontrar formas de vencer. Nesse momento a equipe é a terceira colocada na Conferência Leste com 17 vitórias e 9 derrotas, mas sem seus 2 principais jogadores vai precisar que nomes como Jalen Suggs, Wendell Carter, Anthony Black, de repente até mesmo quem teve os Caldwell Pope, apareçam mais na pontuação e consigam manter o nível, né, de eficiência dessa equipe do Orlando Magic. Quem também vem sofrendo grandes problemas com lesão é o New Orleans Pelicans. O Pelicans que já perdeu o CJ McCollum, que retornou recentemente, mas ficou fora de muitos jogos, perdeu o Trey Murphy, perdeu o Herbert Jones, perdeu o DeJounte Murray, perdeu o Zion Williamson e agora perde o Brandon Ingram, que sofre uma lesão no tornozelo esquerdo e vai desfalcar o time também por tempo indeterminado, ainda não há previsão de retorno para o Ingram. É mais uma perda para esse time do Pelicans, que faz uma temporada decepcionante por conta dessas lesões. É a última colocada na Conferência Oeste com 5 vitórias e 20 derrotas, e é muito difícil imaginar esse time se recuperando sem o Ingram, sem o Zion, que ainda não retornou. E mesmo quando esses jogadores retornarem, talvez o time passe a pensar mais no draft, no próximo draft, do que necessariamente nessa temporada. O time que já praticamente está eliminado, né? Já temos ali 1/3 da temporada praticamente passado, e a equipe ocupa a última posição, já muito longe de uma possibilidade de vaga nos playoffs. Então a equipe do New Orleans Pelicans pode sim acabar desistindo da temporada. O Ingram, que vinha fazendo uma excelente temporada com 22 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 5,2 assistências, convertendo 46% dos seus arremessos de quadra, e que vinha sendo ali envolvido em rumores de troca, muitas equipes estudando a possibilidade de fazer uma troca pelo Brandon Ingram, e ele tinha interesse de ser trocado por uma equipe que disputasse, né, um contender, uma equipe que pudesse brigar pelo título. Vamos ver agora com essa lesão como que vai ficar a situação do Brandon Ingram, mas o New Orleans Pelicans tem mais uma lesão complicada para lidar nesse momento da temporada e deve ali amargar a última posição da Conferência Oeste, deve brigar pela última posição da Conferência Oeste com o Utah Jazz até o final da temporada. Vamos mudar o clima agora e falar de coisas positivas. O Denver Nuggets, que não vem fazendo a temporada que todo mundo imaginava, são 12 vitórias e 10 derrotas, mas tem o Nikola Jokic fazendo mais uma temporada absurda. O Nikola Jokic vem fazendo mais uma temporada de MVP com 32,3 pontos por jogo, 13,6 rebotes, 10,2 assistências por partida. É o grande nome desse time,
O Jokic, que para mim é o principal jogador da NBA na atualidade, e nessa semana conseguiu ali mais um triplo-duplo, o nono da temporada, foram 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências, e chegou a 139 triplos-duplos na carreira, superando o Magic Johnson, ali, o ídolo da equipe dos Los Angeles Lakers nos anos 80 e 90, e agora fica atrás apenas de Russell Westbrook com 200 e com de Oscar Robertson com 181, é o terceiro jogador com mais triplos-duplos na história da NBA. Além do triplo-duplo histórico contra o Cleveland Cavaliers, o Jokic conseguiu nessa semana 56 pontos contra o Washington Wizards. Apesar disso, o Nuggets perdeu os 2 jogos, tá? Foi um triplo-duplo histórico em que ele supera o Magic Johnson, e depois essa marca de 56 pontos, que é a melhor marca da carreira, e logo no dia seguinte ele faz 48 pontos contra o Atlanta Hawks. Dessa vez o time vence, e ele iguala uma marca que entre os pivôs só o Wilt Chamberlain tinha, que é de fazer mais de 100 pontos em noites consecutivas, 56 pontos contra o Washington Wizards no dia 7 e 48 pontos contra o Atlanta Hawks no dia 8. Então, Nikola Jokic colocando mais uma vez o seu nome na história da NBA, assim como Chris Paul, que nessa semana contra o New Orleans Pelicans distribuiu 10 assistências, e com essas 10 assistências superou ali a marca de 12.092 assistências, passando o Jason Kidd e se colocando como o segundo jogador com mais assistências na história da NBA, atrás apenas de John Stockton. Vai ser difícil superar a marca do Stockton, que conseguiu 15.800 assistências na carreira. O Chris Paul precisa de quase 4.000 para conseguir alcançar a marca, mas já se coloca como o segundo maior assistente da história da NBA e vai deixando também seu nome marcado na história da liga. O Chris Paul, que nunca foi campeão, ainda busca o seu primeiro título, mas é um jogador que tem 12 participações em All-Star, 5 vezes liderou a NBA em assistências, 11 vezes foi para os times ideais da NBA, foi novato do ano, foi MVP do All-Star Game, 9 vezes escolhido para o time de defesa da NBA, 6 vezes liderou a liga em roubos de bola. Então, Chris Paul, um jogador histórico também, com passagens ali pelo Hornets, pelo Clippers, pelo Rockets, pelo Thunder, pelo Suns, e agora também pelo Golden State Warriors, e agora pelo San Antonio Spurs, em que vem fazendo uma excelente temporada com 10 pontos e 8 assistências por jogo. O recap dessa semana fica por aqui, eu vejo vocês de novo na semana que vem, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nada do que a gente postar, e acessar jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA e no NBB.